A imaginação é a função que mais nos aproxima da realidade. Pode parecer um tanto estranho e confusa essa frase, mas pensem bem. Ao fechar os olhos, imagens estão passando pela nossa mente a todo instante. Elas não param um segundo. Essa atividade vai ser constante, mais constante que a própria respiração. A respiração, por exemplo, pode ser interrompida, por alguns segundos até, mas não é possível interromper o fluxo de pensamento. Ninguém consegue não pensar. A imaginação é contínua, a sua continuidade absorve todos os dados do sentido humano e os articula com o mundo. Essa continuidade também é a continuidade da nossa própria existência interior. Tente contar a sua história sem utilizar uma série de episódios separados e inconexos. Até as recordações conscientes da sua própria história dão uma certa unidade ao que você é. A imaginação abarca todos os elementos que estão em nossa volta, até aqueles que são captados pelo chamado inconsciente. Tente perceber quais influências fazem parte de suas concepções de mundo. Sabemos que há várias fontes de influência. Vamos separá-las em 3 linhas aqui. Primeiro, a educação familiar, aquela influência que vem da família, dos pais, dos primos, dos tios, dos avós. Segundo, a influência da cultura de massa, a cultura popular, que vem da mídia, da televisão, do jornal. Terceiro, a influência da alta cultura, que vem dos grandes autores, dos livros de literatura, filosofia e etc. Já parou para pensar que nunca estamos isolados desses meios culturais? Por mais isolados que estejamos fisicamente das pessoas, essas influências se impõem a nós de qualquer forma. O seu eu, a sua identidade, não é algo isolado desse meio. Muito pelo contrário, ela é formada por eles em alguma medida. Percebam o seguinte: ao olhar um objeto ou alguma situação específica, só podemos percebê-los através de um lado, de uma perspectiva. Ao olhar uma porta, temos a percepção de enxergar parte dela. O lado oposto ficará oculto ao nosso campo de visão. O mesmo acontece quando nos deparamos com um acidente, por exemplo, um acidente de trânsito, em que não presenciamos o início, só vemos o carro batido, às vezes algum acidentado. O resto temos que completar. Completamos o não visível e o não perceptível pela imaginação, através de informações. A imaginação, ela justamente completa essas lacunas na nossa percepção através de dados ou estruturas da própria realidade. Essa parte faltante, ela não é completada de acordo com a nossa criatividade, e muito menos é completada obedecendo uma estrutura do nosso pensamento, mas da percepção, obedecendo às propriedades reais, que permitem a presença e existência dos corpos. De certa forma, podemos dizer que o nosso conhecimento do mundo e da unidade dele está inteiramente dentro da nossa imaginação, porque é justamente a nossa imaginação que vai fazer essa junção, essa aglutinação de todos esses elementos dispersos na nossa mente. Está enraizado, por exemplo, em nossa cultura de hoje, a ideia que diz que estamos em um mundo físico compostos de seres acessíveis aos nossos sentidos e que o restante é criação da nossa mente. Se isso fosse verdade, cada pessoa viveria no seu mundo subjetivo, composto de sensações individuais e relativas. Já que estamos falando aqui de imaginação, imaginem a seguinte cena. Você está caminhando pela calçada e em um determinado cruzamento encontra um cachorro. A nossa imaginação, na hora, vai nos fornecer uma série de expectativas em relação às reações daquele cachorro. Ele pode, por exemplo, avançar e nos morder. Ele pode avançar e começar a latir. Pode chegar até nós para receber um afago. Ou então nem se importar pela nossa presença. Há uma série de possibilidades que o cachorro pode exercer que se passam pela nossa mente. Mas a gente sabe que ele não vai sair voando ou que ele irá pedir uma informação. Ou seja, o que nós conhecemos por realidade
jamais é constituído somente por presença estática dos corpos, mas por trás da aparência física há todo um sistema imenso de possibilidades que estão latentes no momento, mas estão prestes a acontecer, vão acontecer no instante seguinte. E o que é, senão a imaginação, que é capaz de juntar todo esse arcabouço de elementos e informações que estão desconexos numa unidade? O mundo real, então, ele não é composto só de matéria, ele é composto dessa infinidade de dinamismos e potencialidades que estão se desenvolvendo o tempo inteiro e que chegam até nós não através só da percepção sensível, mas pela imaginação. Então temos a percepção, que são os 5 sentidos mais básicos do ser humano: a visão, o tato, a audição, o olfato, o paladar. Há outros sentidos mais sutis, mas esses básicos todos nós temos. Em contrapartida, temos a latência, que é aquilo que está para acontecer, na iminência de acontecer. Esse elemento não depende da nossa percepção. E temos a potência, a possibilidade de algo acontecer, que é a nossa expectativa acerca de algum objeto ou de alguma situação. Nesse simples esquema, podemos ver como que a imaginação articula esses elementos que a princípio estão dispersos numa certa unidade. Essa unidade, na nossa mente, já é automática, mas não deixa de ser incrível notar o mecanismo da imaginação para nos dar essa imagem de senso de unidade do real. Nos estudos, a imaginação também tem um papel essencial, principalmente nos estudos clássicos, nos estudos da filosofia, da historiografia, da literatura. Precisamos remontar ao drama do autor, se abrir para reviver os dilemas do autor e de sua mente. Logicamente, não será possível recriar fielmente as experiências do autor, mas é imprescindível acalmar a nossa mente e deixar que o livro fale. A literatura ajuda muito nesse sentido, pois ela desenvolve um repertório imaginativo. Principalmente nas obras clássicas, vamos ver questões das quais na nossa vida jamais teríamos acesso. Viveremos 1000 vidas em uma só. É importante, pelo menos no início, que a gente não exerça o papel de crítico, mas que as ideias do autor sejam incorporadas à nossa pessoa. Depois a crítica será até mais embasada, já que teremos integrado toda a ideia do autor em nós, como se a ideia fosse nossa. Mais comum que seja associar a imaginação a uma atividade puramente criativa, na qual os elementos utilizados sejam invenções da nossa mente, essa concepção não faz jus à atribuição da capacidade imaginativa. O ser humano, como vimos, só pode interpretar a realidade num senso de unidade se a imaginação cumprir o seu papel de organização dos materiais captados pela nossa percepção através dos sentidos, junto à expectativa das possibilidades. Portanto, a imaginação nos aproxima da realidade, e a alimentá-la é o que nos fará mais inteligentes. Se você gostou do canal, curte, compartilha, siga e fique de olho nos próximos vídeos.